tristeza ou dor. Quero ouvir vozes de anjos no céu cantando a ti. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou. estremece e os demônios fogem. Não há outro nome além do teu nome, Senhor Jesus.
E nós sabemos, nós cremos, temos a certeza de que o Senhor está sempre conosco. Te louvamos nessa manhã, Senhor. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe tua face sobre ti, levante teu rosto e te dê paz. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Amém, 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 amém. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Amém, 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 sobre toda a tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda a tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda a tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda a tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Tua presença seja em ti e te segue onde fores, ao entrares, ao saíres. Ele é por ti, pelo dia, pela noite, em tua vida, em tua ida, ao chorares, ao sorrires. Ele é por ti, ele é por ti, ele é por ti, ele é por ti, ele é por ti.
Nós te louvamos, Senhor, porque a tua bênção, Deus, nas nossas vidas se estende por gerações. Nós te louvamos, ó Deus, porque tu és um Deus de milagres, tu és um Deus de promessas. Nós te louvamos, ó Deus, porque só o Senhor merece. Nós te louvamos porque só o Senhor é Deus. Continua falando aos nossos corações, ó Deus. Nos lembra, Senhor, dessas verdades que acabamos de cantar. Que não há outro nome além do nome do Senhor Jesus. Que o Senhor está sempre conosco. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te amamos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Tão bom que você está conosco, tão bom que você está conosco. Um primeiro culto de retorno ao nosso prédio. Você pode continuar a investir nesse ministério através de online, da contribuição online. Você também pode mandar pelo correio ou, se quiser, para ir na igreja. Nós temos um escritório limitado, terças e quintas apenas nesse momento, para que possamos estar aqui já recebendo, atendendo você e cuidando de cada um de vocês. Ministério infantil, faça uso. Nós não podemos ainda nos reunir como ministério nas dependências da igreja, mas nós temos material, equipamento para você. Então, o material para você usar com seus filhos. Faça uso desse ministério tão importante na vida da nossa igreja, em favor da sua família. E esteja alerta, você vai estar recebendo, já amanhã, informações sobre o regresso da nossa grupo de intercessão. Então, fique alerta. Vocês que intercedem conosco, eu espero que agora o número triplique, se multiplique com pessoas que vão estar, como Neemias, que você vai ouvir daqui a pouco na palavra de Deus, orando, intercedendo conosco. Que o Senhor os abençoe, que seja pronto para ouvir essa palavra do dia de hoje. Amém. Estamos de volta ao nosso prédio. Aleluia! Ainda não podemos ter toda a família, o ministério em espanhol e inglês, nessa altura, mas esse é um grande recomeço. Ouçam as palavras lá no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Não desprezem, estou parafraseando, o dia dos começos humildes, porque esses se alegrar-se-ão vendo o seu progresso. Parafraseei um pouquinho o Zacarias. Em outras palavras, não vamos desprezar os pequenos começos. É um começo apenas. Um grupo limitado de pessoas permitidas, mas graças a Deus que nós estamos reabrindo o nosso prédio. A igreja nunca fechou, mas o prédio agora, glória a Deus, está reabrindo. Você fez história conosco. O texto da palavra de hoje se encontra no livro de Neemias.
lá no Antigo Testamento. E nós vamos estar usando o capítulo 1. É um capítulo pequeno, nós vamos estar lendo todo o capítulo. Então, seu aplicativo, sua Bíblia, eu encorajo a fazer uso deste tempo. Neemias, capítulo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também perguntei sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me e jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje esse teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Vamos orar mais uma vez? Pai, santificado seja o teu nome, que o Senhor possa ser exaltado através dessa palavra aqui hoje, nessa manhã de domingo. Abre nossos olhos, abre nossos ouvidos, abre o nosso entendimento, para que nós possamos entender e ouvir a tua palavra, Senhor. Opera em nós, Santo Espírito de Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quando Jesus realizou a sua missão, seu ministério aqui na terra entre nós, ele estendeu um convite e uma missão. Qual o convite, pastor? O convite ao cansado e ao oprimido: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. E ele prometeu: e eu vos aliviarei. Promessa de descanso: tomai sobre vós o meu jugo, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Aprendei de mim. Esse é um convite ao cansado, ao aflito, ao necessitado. Isso é uma parte integral do ministério, da obra de Jesus em nosso favor. Vinde, todo cansado, todo oprimido, encontrarás descanso para a vossa alma nele. Mas o ministério de Jesus não apenas consiste de um convite, o vinde. Ele consiste também de uma missão.
ao final, suas últimas palavras, prestes a ascender aos céus, ele diz aos discípulos: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Ou seja, enquanto vocês vão vivendo a cada dia, priorizem. É uma missão principal, prioritária. Fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho confiado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho confiado, e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então nós temos um convite, vinde, e temos uma missão, ide. É importante nós sabermos isso, porque essa é a base. Eu creio que aqui nessa história de Neemias, nesse capítulo de Neemias que nós lemos, nós temos a história de um filho de Deus, de um ser redimido, de alguém que entendeu que com Deus nós temos um vinde e com Deus nós temos um ide. Chegamos a Ele para o descanso, para a salvação, para a redenção. Somos enviados, descansados, agora equipados com autoridade e poder, somos enviados para desempenhar uma missão. Por quê? Porque se nós olharmos esse capítulo 1 de Neemias, o que nós vemos aqui é uma história verdadeira. Uma história verdadeira porque é a história da raça humana, é o retrato do ser humano. Essa é a sua história, essa é a minha história. Mas como, pastor? Toda a palavra de Deus, desde a criação e até o retorno de Jesus, eu diria, ela é uma história de redenção. Redenção de um povo que se perde, de uma raça humana que desobedece, que cai, que é afastada, separada de Deus. Jardim do Éden, paraíso perdido por causa da desobediência. A Arca de Noé, a humanidade perdida por causa dos seus caminhos maus. No Egito, terra da escravidão, apesar que eles não estavam ali por culpa própria, escolha própria, mas estavam longe de serem aquele povo que seria obediente a Deus. E nós vimos isso ali no deserto, ao ponto que eles perderam, uma geração inteira perdeu acesso à terra prometida pela sua dura cerviz, nariz empinado, pescoço duro. Não entraram na terra prometida por causa da desobediência. E aqui no texto de Neemias, outra vez, além de retratar um padrão de comportamento da raça humana, o que é que nós vemos? O povo no exílio, regressando do exílio por causa da desobediência aos mandamentos de Deus. Eu quero voltar a cada verso e fazer algumas colocações. Verso 1, acompanhem comigo. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, provavelmente o nosso novembro ou dezembro no nosso calendário, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, a capital do Império Persa. O Império Persa havia destronado Babilônia, o império anterior que havia levado o povo de Deus cativo para o seu país, equivalente geograficamente hoje onde está o país do Irã. Então essa é uma história verdadeira, uma história que retrata a raça humana e seu afastamento de Deus, sempre com suas causas, separados, nesse caso, exilados. Mas essa história também é uma história da redenção de uma raça humana que se perde, sofre por estar diante de Deus, porém ela mostra a ação de Deus, um plano de redenção que entra em efeito. É tão lindo ouvir essa história da redenção misturada com a história da queda, o sofrimento e a restauração. Me lembrei dos versos lá no Novo Testamento, você possivelmente se lembra comigo. Todos pecaram e destituídos, carecem da glória de Deus. Não há nenhum sequer que seja justo. Mas aí nós temos o mais Deus, o Deus que entra na história e muda da queda para a redenção. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A raça humana tem a tendência de cair por sua desobediência, mas Deus se move para nos redimir. A palavra de Deus deixa muito claro: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. E a afirmação tão clara: portanto, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quando Deus entra na história da raça humana, tudo muda. Isso é o que nós vemos aqui. Vamos estar aqui caminhando com Neemias, nós estamos vendo aqui um padrão. História da raça caída, um processo de redenção. Mas essa história também é uma história de solidariedade. Nós vemos aqui a empatia de Neemias para com o seu povo. Olha o versículo de número 2. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei: empatia, interesse, como está? Como estão passando? Aí, só porque eu estou bem, eu não me descuido dos outros. Perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também perguntei sobre Jerusalém. Jerusalém simbolizando um lugar sagrado, centro de adoração a Deus. Como membros da raça humana, como seguidores de Jesus, nós não podemos ficar neutro. Tem falado muito desse púlpito, da situação que nós nos encontramos como comunidade, como Estado, como país, como nação e, por que não, o mundo. Nós não podemos, só porque estamos bem, só porque estamos salvos, ficarmos neutros. Quando nós vemos a realidade do povo ao nosso redor, da nossa nação, de nossos irmãos, nós precisamos também, como Neemias, ser movidos pela solidariedade. Algumas perguntas para você refletir. Você não precisa responder em voz alta. Irmãos, como estão seus familiares nesses últimos meses? Últimos 4 meses? Como esses últimos 4 meses afetaram a sua família? De maneira física, emocionalmente, espiritual? Quantos foram sobreviventes? Vamos abrir o leque um pouco. Como isso afetou nesses 4 meses? Afetaram o nosso povo? Perdemos pessoas queridas. E Jerusalém, representando a igreja, a sua igreja, como está? O seguidor de Jesus, ele é movido por solidariedade e empatia. Só pelo fato de Deus estar bem, eu não fico neutro em relação aos que estão ao meu redor. Versículo 3. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, aqui vem a má notícia, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Ao ouvir isso, Neemias se deu conta. Além da história ser verdadeira, além de exigir empatia, ele agora se deu conta que essa era uma situação. O cuidado, série de obstáculos, geografia, recursos financeiros, a própria sua disponibilidade para poder ir até ali, estava muito além do seu alcance. A situação era tal, a necessidade era tal, que ele não poderia ficar responsável. Ele não poderia ficar responsável pela solução, não com seus próprios recursos. E foi por isso que, ao ouvir aquela resposta, qual foi a sua reação? Quando ouvi essas coisas, versículo 4, sentei-me e chorei. Esse é o retrato completo da solidariedade. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Se você é como eu, assim que ouço de um problema, uma necessidade, o que acontece? Eu dou um pulo. Que pulo? Eu quero resolver na hora, quero consertar na hora. Mas esses momentos que nós vivemos não é algo que nós podemos solucionar assim com rapidez, com força de vontade. Nós temos que ter a intervenção de Deus. Sem Deus nessa solução,
nós não vamos poder endereçar a necessidade da nossa nação. Mas nós temos acesso como filhos de Deus, nós temos acesso ao nosso Deus, temos como clamar pela sua intervenção. Como, pastor? Através da oração e do jejum. Olha que o Neemias nos mostra, o exemplo que ele nos deixa: lamentando-se, jejuando e orando. De acordo com o capítulo 2, versículo 1, perdão, capítulo 2, esse tempo que ele passou foram 4 meses. Eu fiquei assim como que envergonhado. Quantas vezes queremos respostas assim urgentes? 1 dia, 2 dias, 1 semana. Deus esqueceu de mim. Ele persistiu na oração até ouvir de Deus. Deus tinha um plano de redenção, mas ele dependeu do Senhor e ele perseverou ali naquela oração. Então você vê que, independente do sentimento de solidariedade, de empatia, aqui estava um compromisso de oração. Esse é o tipo de oração, esse é um tipo de disposição que nós precisamos incorporar. A necessidade ao nosso redor é enorme. Eu creio que Deus nos preservou, tem nos preservado para esse momento histórico. O Senhor quer realizar algo extraordinário através da sua vida, onde você está, nos seus arredores, através da minha vida, através da nossa vida, individualmente e como igreja. Mas para isso nós precisamos buscar a direção de Deus, porque a solução é grande demais, está muito além das nossas possibilidades. Então precisamos orar. E como foi que Neemias orou? O que é que ele nos ensina? Ele nos ensina aqui como nos aproximarmos do Senhor. Muito em breve nós vamos estar voltando e você vai ouvir individualmente anúncios sobre o nosso retorno de oração, mas nós precisamos aprender a orar dessa maneira, a lamentarmos, a jejuarmos e orarmos clamando ao Senhor. Então nós vemos aqui um tipo de oração que move o coração de Deus. Como é essa oração? Versículo 5 nos dá a resposta. Então eu disse, e aqui ele começa com exaltação. Eu me lembrei quando os discípulos perguntaram a Jesus: Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus começou dizendo para eles: quando orares direis, Pai nosso que estás no céu. E aqui vem a exaltação: santificado, exaltado, magnificado seja o teu nome. E é assim que Neemias ora: Senhor Deus dos céus, toda autoridade, Deus grande e temível, fiel, um Deus forte, mas um Deus fiel à aliança e misericordioso. Olha só a combinação: poder, todo poder, mas também fiel, verdadeiro. Nós podemos confiar nas suas promessas, fiel à aliança e cheio de misericórdia com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Então ele começou a oração com exaltação. Precisamos orar assim, perseverar nessa oração, que começa reconhecendo quem Deus é. Eu creio que só nessa primeira fase, nossos problemas, nossos desafios, as necessidades do nosso redor elas diminuem, como se o ar saísse delas, porque nós estamos lidando com Deus muito maior de que qualquer desafio, qualquer situação que possamos estar enfrentando. Mas não parou apenas em exaltação, é seguida de intercessão. Versículo 6: que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Exaltação, intercessão, e logo em seguida uma confissão específica. Deus sabe todas as coisas, mas Deus ama quando nós chegamos e nós nos derramamos, nos expomos diante dele. E é assim que Neemias ora: confesso, ainda no versículo número 6, confesso os pecados que nós, e aqui ele se inclui, ele assume responsabilidade para o seu povo. Certamente que Neemias não foi parte daquela geração que pecou, que resultou no exílio, mas não importa, ele é parte da família, é a sua nação, é paralelo ao que nós sentimos hoje.
esse nosso mundo que precisa de Deus, não é por causa da nossa maldade, por causa da nossa desobediência. Possivelmente não, espero que não. Porém, nós nos colocamos e confessamos por aqueles que estão ao nosso redor, por seu povo, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo, bem específico, temos pecado. E aqui ele vai de confissão geral para uma confissão específica. Olha só o grau de mais detalhes. Versículo 7. Como foi que nós pecamos contra o Senhor? Confissão geral. Agora confissão específica. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Como, pastor? Não temos obedecido aos mandamentos. Às vezes podemos dizer nos dias de hoje, nós nem conhecemos os teus mandamentos. Nós não podemos dizer, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Vamos rever? Desobediência custou o paraíso a Adão e Eva. Desobediência causou o dilúvio. Desobediência causou a destruição de uma geração inteira que não entrou na terra prometida, a nação de Israel ali no deserto. Desobediência levou toda a nação de Israel ao cativeiro e ao exílio. E a desobediência, o afastamento de Deus, está destruindo a nossa nação. Neemias continua orando e continua nos ensinar. Exaltação, intercessão, confissão específica. E agora ele ora clamando as promessas de Deus. Deus não tem memória que se esqueceu de nós, se esqueceu das suas promessas. Mas aqui o servo que está orando diante do Senhor, tendo assumido responsabilidade, tendo demonstrado essa empatia, agora ele clama e traz ao Senhor. Lembra-te, Senhor, agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, eu de lá os reunirei, essa promessa, e trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. E agora Neemias conclui em versículo 10: estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com teu grande poder e com teu braço forte. Ele está dizendo: Senhor, o Senhor prometeu, se nós voltássemos. Me lembro da parábola do filho pródigo lá em Lucas 15, né? Quando aquele jovem da parábola, aquele irmão mais novo, cai em si e ele decide voltar ao lar e admitir: Pai, pequei contra o céu, contra a terra, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Me faze como um dos teus jornaleiros, teus funcionários. O que Deus na figura do pai faz? Corre, o abraça, não precisa nem falar. Troca a sua vestimenta, põe sandália nos pés, põe um anel no dedo, faz uma festa de celebração. Neemias está lembrando: no Senhor nós estamos de volta, estamos regressando, estamos voltando. E ele continua apelando ao coração de Deus: Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos. Como se Deus dormisse, como se aquele que nos guarda, tosquenaja, pudesse estar tirando uma soneca. Estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que tem prazer em temer o teu nome. Tudo indica que Neemias não estava orando sozinho, porque ele estava dizendo de pessoas que também, como ele, temiam ao nome do Senhor. Ele conclui com uma palavra bem específica, agora já movendo de empatia para ação, sentindo com o povo de Deus, entendendo que a tarefa, a necessidade era grande demais. Então se posicionou diante de Deus, mas agora ele vem e pede: Senhor, estou prestes a agir. E ele diz no versículo 11 para nós: que os teus ouvidos estejam atentos, e a oração deste teu servo e a oração dos teus servos, que tenham prazer em temer o teu nome. E ele conclui: faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Ele estava se referindo que ele estava prestes a entrar
no seu trabalho, que era de copeiro do rei. Ele está prestes, ele não sabe o que vai acontecer, mas ele sabia que esse era o momento de passar do sentimento para a ação, passar da oração para o agir, orar e ação. E ele pede a Deus: Senhor, concede ao teu servo que encontre favor diante desse homem, o rei da Pérsia. E o verso conclui com uma frase que eu vou comentar um pouquinho mais ao final. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Então você já viu? Neemias está mostrando para nós aqui um quadro que não é só dele, não é só da nação de Israel, é o nosso quadro, é o quadro da raça humana, é a nossa história. No momento, no contexto que nós estamos passando, né, com tudo que nós temos experimentado aqui, né, como nação, como comunidade, mas também nós vemos o que está acontecendo com o povo em termos da sua separação de Deus. E é bem possível, eu espero que sim, que você esteja sendo motivado, inspirado pela empatia, pela solidariedade, pelo interesse de Neemias para com seu povo, que também, como Neemias, você esteja sendo motivado a agir. Mas eu peço a você, pare, pause, concentre, reflita comigo. O que nós estamos vendo aqui há uma história que é maior que essa história de Neemias, porque essa é a história da redenção. Neemias é muito mais do que um servo de Deus, um exemplo, um bom exemplo a ser seguido. Eu creio que Neemias, nesse capítulo do livro de Neemias, nós vemos relatos de alguém que viu, sentiu a necessidade do seu povo e foi movido de compaixão, agindo com misericórdia, graça e amor. Quer ver alguns paralelos? Vê se você reconhece para quem essa vida, essa jornada de Neemias aponta. Neemias estava disposto a deixar a segurança do palácio do rei e ir ao encontro do seu povo, que estava em tremenda necessidade, sofrendo um grande estresse. Nós vemos aqui o relato de alguém que correu risco de vida. Você deve ler os demais capítulos do livro. Alguém que enfrentou tramas para lhe tirarem a vida. Alguém que enfrentou rejeição, calúnias, tudo por causa do seu povo, quase morreu. Vemos relato também de alguém que, mesmo não tendo cometido o pecado que resultou no exílio e na destruição, assumiu toda a responsabilidade. Nós vemos aqui o relato de alguém que foi muito além do sentir amor, compaixão, mas intercedeu por seu povo separado por Deus. Você já se deu conta do paralelo? Você já viu o paralelo com Jesus? Que além de ver a nossa condição humana no pecado, perdidos, separados de Deus, teve compaixão, agiu em nosso favor, entregou a sua vida ali na cruz. Neemias correu risco de vida, Jesus entregou a sua vida. Neemias teve tramas contra si, Jesus teve tramas contra si. Neemias foi rejeitado, Jesus foi rejeitado, e ainda intercede por nós. Alguns versos do Novo Testamento que eu creio que vão te ajudar a solidificar essa figura, que esse paralelo possa estar tirando você, importante como é a situação de Neemias, tirando você, importante como seja o nosso papel, mas que você por alguns momentos pause e reflita nessa magnitude do plano de redenção de Deus para com a minha vida, para com a sua vida. Olha o que a palavra de Deus nos fala a respeito de Jesus. A si mesmo se esvaziou, deixou o palácio, a glória, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Isso está em Filipenses capítulo 2. Olha a profecia, capítulo 53 de Isaías, tão conhecida. Pelas suas pisaduras nós somos sarados, mas talvez você não se lembre desse versículo que fala assim, versículo 12, 53. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele, ouçam, levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu.
Romanos 8,4 acrescenta: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus, fazendo o quê? Intercede por nós. E por isso, Hebreus 7,25 conclui dizendo: são apenas algumas amostras. Como a história de Neemias é um ensaio da obra redentora do Senhor Jesus. E é Ele que se deu por você, é Ele que está em você, é Ele que quer usar você para ser um agente de transformação, como o Neemias foi e como nós precisamos ser. Versículo 25 de Hebreus 7. Portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, olha a redenção, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por nós. A história de Neemias é de um povo que estava afastado de Deus, o servo que vem e intercede e que age em seu favor para que o povo seja restaurado com Deus. Não foi apenas um ensaio. A restauração era apenas física, temporária, um pouco de espiritual, mas com tantas dificuldades. Mas quando Jesus nos restaura, Ele nos traz do exílio, da separação de Deus, Ele nos traz de volta à casa, de volta ao Pai. Quando Jesus nos restaura, Ele nos traz do exílio da morte para a vida eterna, uma vida que não tem fim. Vamos concluir? Eu creio que tudo isso está aqui para nos dizer algo muito claro. Primeiro, ao ouvirmos o relato de Neemias, que nós sejamos motivados e inspirados. O mesmo Deus que usou aquele homem com tantas dificuldades, e eu encorajo você mais uma vez, leia todo o livro. Em um período extraordinário, em 52 dias, eles reconstruíram as muralhas de Jerusalém. Em 52 dias do início da obra. Algo extraordinário. Até os inimigos tinham que admitir isso. Então nós vemos aqui um paralelo, que nós possamos ver como Deus pode usar alguém que se envolve, assume responsabilidade, intercede e se dispõe a agir. E eu creio que o Senhor está mostrando para nós que nós estamos vivendo um momento semelhante, um momento extraordinário em nossas vidas. O Covid-19 e as suas ramificações, perca de trabalho, insegurança, receio, mexeu conosco, continua mexendo conosco. Nós estamos reabrindo. Quantas pessoas ainda temerosas e legitimamente cuidadosas, com toda a razão, entendemos isso, temerosos com a nossa saúde física, com a saúde física dos nossos queridos. Seria irreal, ilegítimo se nós não nos preocupássemos. Com a saúde emocional, você sabe que nosso emocional foi tão afetado, alguns se dão conta, outros têm assim uma compreensão mais profunda, mas alguns se dão conta, mas muitos nem se dão conta de como nossas emoções ficam alteradas, não só as nossas e os nossos queridos. Com a saúde espiritual, com o esfriamento, desânimo, desencorajamento, nossa, dos que estão ao nosso redor, de muitos. Eu creio que aqui na história da redenção, na vida de Neemias e do povo de Deus, nós vemos o plano de Deus para restaurar as nossas vidas em todos os tempos. Restauração em época de exílio, restauração na época de pós-vírus. Como Neemias, como no tempo dele, neutralidade não é uma opção. Mas como Neemias, nós temos que nos dar conta, a obra que é necessária é muito maior do que nossos recursos, do que nós podemos fazer. Mas Deus estava em Cristo. Então, com Deus, um Deus que é por nós, um Deus que luta por nós, nós podemos proclamar que redenção é o plano de Deus para cada um de nós, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa comunidade, para a nossa cidade, para o nosso estado e nossa nação. Eu creio que nós temos uma grande oportunidade, você que me ouve aqui. A nossa obra não é reconstruir muros de uma cidade. Nossa obra, confiada por Deus, é reconstruir vidas de nossos queridos,
reconstruir a nossa igreja, reconstruir a nossa comunidade de volta ao Senhor, reconstruir a nossa cidade, uma vez mais, temendo ao Senhor, reconstruir o nosso estado, reconstruir a nossa nação. Mas aqui você pode talvez dizer para mim: mas pastor, eu sou tão pequeno, sei tão pouco, conheço tão pouco, tenho tão pouca autoridade. Eu quero lembrá-lo da frase final, versículo 11 do capítulo 1, que diz, nem o próprio Neemias: mas eu sou apenas um copeiro no palácio do rei. Naquela altura eu era um copeiro na palavra do rei. É possível que você já sabe qual era a sua profissão. Sua profissão era, toda vez que o rei fosse servido uma bebida, um vinho, alguma coisa para beber, o papel dele era beber antes, experimentar. Você vai dizer: pastor, que chique, que trabalho, né, do melhor vinho, das melhores bebidas, né? Uau. A questão era que se alguém quisesse envenenar o rei, o copeiro morreria primeiro, e assim salvaria o rei. Então você vê que era um trabalho que tinha os seus benefícios, também as suas desvantagens. O ponto é que ele estava dizendo: eu na escala de responsabilidade, na escala de recursos, na escala de autoridade, na escala de tudo, sou pequenininho, um pouco apenas. Ele está dizendo para nós, porque é uma mensagem muito clara. Eu creio que Deus continua a usar copeiros, Ele continua a usar pessoas simples, mas pessoas que estejam prontas a serem usadas, pessoas que não têm grande conhecimento, nem grande posição, nem status, mas gente que crê no poder de Deus, e gente que crê que assim a humanidade está caída, mas Deus tem um plano de restauração. Eu fecho os meus olhos e vejo aqui na nossa igreja, na nossa comunidade, homens fortes, homens dispostos a deixar o palácio da sua zona de conforto, de se voltarem para Deus, de colocarem Deus em primeiro lugar do seu trabalho, confiando na provisão de Deus, em primeiro lugar no uso do tempo, confiando que todas as coisas lhe serão acrescentadas. Eu fecho os olhos e vejo homens fortes, que serão maridos fortes, pais fortes, oficiais e obreiros da igreja fortes, pilares na sociedade. Eu vejo homens fortes, sedentos da palavra de Deus, dispostos a investir seu tempo aprendendo, praticando a palavra de Deus, ensinando a sua família. Eu vejo mulheres fortes, dispostas a deixar o palácio da sua zona de conforto, de se voltarem para Deus, de colocarem Deus em primeiro lugar no seu trabalho, confiando na provisão de Deus, em primeiro lugar no uso do seu tempo, confiando que todas as coisas lhe serão acrescentadas. Eu vejo mulheres fortes, que serão esposas fortes, mães fortes, obreiras na igreja fortes, pilares na sociedade. Eu vejo mulheres fortes, sedentas da palavra de Deus, dispostas a investir seu tempo aprendendo, praticando a palavra de Deus, ensinando a sua família. Eu vejo lares fortes, porque são liderados por homens e mulheres fortes. Eu vejo casamentos fortes, eu vejo filhos fortes, eu vejo uma igreja forte, uma comunidade forte, uma cidade restaurada. Não permita que a sua posição humilde, sua falta de conhecimento, de experiência, só apenas venham paralisar você. Meu papel como pastor, nosso papel como líderes é equipar vocês, motivar vocês, ensinar vocês, traçar planos com vocês, mas a obra de restauração será realizada em nome do Senhor Jesus através de vocês. Nosso Deus, eu creio, já lhe deu sonhos, Ele já plantou ministérios em seu coração, Ele já lhe deu planos para reconstruir muros caídos ao seu redor, vidas caídas ao seu redor.
este é o seu momento. Esta é a obra do nosso Deus. Esta é a obra que o nosso Deus tem para você, tem para mim, tem para nós. Você está pronto a se colocar diante do Senhor? Eu oro que sim. Esse é o nosso momento. Eu creio que nós somos criados para esse momento. Esse é o nosso momento, igreja. Esse é o nosso momento, meu irmão. Esse é o nosso momento, minha irmã. Esse é o momento que Deus agora nos chama, nos conclama, tendo vindo a Ele, encontrado descanso para nossas almas, irmos agora e transformarmos o mundo ao nosso redor. Que esse retorno marque uma história na vida do ministério dessa igreja, de cada um dos seus participantes, de cada um dos seus membros. Vamos orar? Pai, santificado seja o teu santo nome. Sempre, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Aqui nos posicionamos, Senhor, e como Neemias dizemos: Senhor, é muito grande a necessidade ao nosso redor, até nos nossos mais íntimos, nossos queridos, tão afetados, Senhor, física, emocional, espiritualmente. Mas, Senhor, da mesma maneira que o Senhor em Jesus nos restaura, e nos faz novas criaturas para com o Senhor, eu creio, Pai, que o momento chegou, e agora é, que o Senhor quer nos usar para restaurar nossa vida, nossa família, nossa igreja, nossa comunidade, cidade, estado, nossa nação. Aqui estamos, Senhor. Mostra-nos o caminho. Traz clareza aos sonhos de ministério que o Senhor já colocou em cada um de nós. E guia-nos, Senhor, como igreja, para que nós possamos tornar possível o ensinar, o equipar, o praticar, o enviar esses teus filhos que o Senhor está levantando nesse momento. Essa é a nossa oração, Pai. Nós oramos confiados, gratos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de pedir a você que entrasse em contato conosco. Nos fale da sua disposição. Nos deixe saber que você quer saber mais. Como se tornar esse homem forte, essa mulher forte. Para que famílias sejam fortes, filhos sejam abençoados. E esse mundo ao nosso redor seja transformado. Entre em contato conosco. Use os comentários. Vamos estar em contato. Queremos ouvir de vocês. Mas até que nos encontremos outra vez. Muito obrigado por fazer parte desse primeiro culto de volta, mesmo que em quantidade limitada de pessoas, ao nosso prédio. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de vocês e com o povo de Deus, sua igreja, espalhados por toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém.